Aqui não tem cenário profissional, entendeu? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Um ponto interessante de um livro que eu tô lendo que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Já fiz algumas meditações do Joe Dispenza. Se você não conhece e gosta, né, de autoconhecimento, de física quântica, de manifestação, eu super recomendo os livros dele. São sensacionais. Esse livro aqui, ele é muito denso, assim. Pelo menos eu achei muito denso. Eu demorei muito pra ler ele, porque talvez eu não estivesse preparada, então eu tava sabotando, sabe? Procrastinando, mas eu finalmente voltei a ler. Antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, um ponto importante. Quando você quer manifestar uma vida, o que eu vejo muitas pessoas falando e eu não entendia, e acho que agora que eu entendi, eu vou conseguir explicar, porque é de fato o que eu tô tentando fazer na minha vida. Você tem lá um objetivo que você quer conquistar no futuro, só que é um futuro, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não sei. O ponto é, para você conquistar isso que você quer, você precisa se tornar essa pessoa. E na minha cabeça, gente, como é que eu vou me tornar a pessoa que eu quero ser lá no futuro, se é uma pessoa que eu quero ser lá no futuro? É um sinal de que eu não quero mais ser a pessoa que eu sou hoje para ser a pessoa do futuro. Então, assim, na minha cabeça, não fazia o menor sentido. Sempre que eu ouvia alguém falar sobre isso, minha cabeça bugava. Você tem que fazer as coisas que o seu eu do futuro faria para você conquistar essa coisa. No momento em que você vai realizar esse objetivo ou o que você quer realizar, sei lá, vamos supor que é a casa. Você quer realizar, você quer ter a casa dos seus sonhos. O carro dos seus sonhos, a casa, o carro, o apartamento, né? Quem nunca ouviu. Mas você quer uma casa e um carro. E aí pra você você já consegue se imaginar nessa casa, mas você quer saber quando que isso vai acontecer. Só que pra você conquistar essa casa, você precisa se tornar aquela pessoa. Mas como é que eu vou me tornar aquela pessoa se eu nem sei quem é aquela pessoa? Se eu nunca tive, como é que eu vou imaginar, como é que eu vou ser essa pessoa, entendeu? Bugava. Ninguém que eu conhecia que eu seguia, assim, nas redes sociais e falava sobre isso, alguma vez explicou de uma forma prática, de uma forma lógica, de uma forma racional. Tem gente que tem facilidade pra entender dessa forma. Tá tudo bem. Não é meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu sou uma pessoa extremamente lógica. Então, quando a coisa fica muito assim, no mental, muito floreado, não é muito palpável, você não consegue pensar de forma lógica, de forma prática, ou de como aplica isso no seu dia a dia, meu cérebro buga. Tá, beleza. Se você já ouviu sobre isso também não entende, eu vou tentar explicar de uma forma que eu entendi. Tem uma menina que eu sigo, o nome dela é Natália, e ela estuda medicina, e ela me ajudou muito a ampliar essa visão, né, porque ela trouxe muito pro campo material, pro campo palpável, né, prático mesmo. E é a primeira pessoa que eu conheço que explica sobre metacognição, sobre física quântica, né, os ensinamentos do Joe Dispenza de uma forma mais prática, de que realmente é fácil de entender. Ela fala o seguinte: como é que você vai ser essa pessoa se você não sabe quem é essa pessoa? O primeiro passo é, você precisa ter muita clareza do que você quer, porque a maioria das pessoas fica refletindo, eu quero tal coisa, eu quero aquele carro, eu adoraria ter uma casa, um jardim, uma casa grande, mas você precisa saber os detalhes. Quando as pessoas falam que você precisa saber os seus objetivos, é você de fato saber os seus objetivos detalhadamente, porque assim, quem não quer uma casa? A pessoa que gosta de morar em apartamento, talvez ela não queira uma casa, mas ela também quer um apartamento amplo, ela quer morar num condomínio seguro. Eu imagino que as qualidades sejam a mesma coisa, né? A casa foi só um exemplo. De repente, um apartamento com uma sacada boa, uma sacada ampla pra ter uma churrasqueira ali pra convidar seus amigos, seus familiares, né? Quem não? Então, assim, detalhes. Detalhe o que você quer. Começa pelo material que é mais palpável, né? A gente tem essa tendência de ir muito pro material. Então, vamos primeiro pro material que acho que é mais fácil. Escreve lá tudo o que você quer. O celular que você quer, como que você quer. Tudo tem que ser cravadinho. Qual é, como que vai ser, por que vai ser, quais os motivos que você quer isso. Eu quero ter uma renda de 10 mil reais por mês. Por quê? Por que você quer ter uma renda de 10 mil? O que você ia fazer com esses 10 mil reais, entendeu? Você percebe que você tem que saber os porquês. 10 mil reais não ser suficiente só pra isso? Então você precisa ter um objetivo palpável que seja coerente com o que você quer. Tá ali, o que você quer, como que você quer, qual é o tamanho dessa casa, qual a cor dessa casa, quantos quartos ela tem, quantos banheiros ela tem, como que é a cozinha, quais os equipamentos que essa cozinha tem, como é que é o jardim, o que que tem na garagem, se tem bicicleta, se tem carro, qual é o carro, como é que é o modelo, qual é a cor do carro.
Por quê? Porque você precisa ter clareza. É o primeiro passo pra você manifestar. É você ter clareza. Não adianta você jogar pro universo que você... eu quero uma vida melhor. Tá, mas a perspectiva do que é uma vida melhor diante aos olhos de quem? Então, entendeu por que você precisa detalhar? Eu quero um carro. É um carro usado? É um carro novo? É um carro automático? É um carro manual? É um carro velho? É um carro doado? É um carro comprado? Você ganhou um prêmio? Você ganhou um presente? Foi um sorteio? Tá bem, eu entendi já. Ele é branco, preto, azul, vermelho, tem 4 portas, tem 5 portas, tem 7 portas, é uma nave espacial. Tira aqui da sua cabeça, coloca aqui, ó. Não tem como escrever aqui, ó. Você tem celular, né? Então, você consegue escrever no celular também. Por que você já não tá escrevendo? Por que você já não colocou isso em prática? Quando você quer mudar, você quer muito uma coisa, você faz o que tem que ser feito. Se você tá esperando cair do céu, desculpa te falar. Desculpa te decepcionar, mas ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer na sua vida. Eu queria tanto mudar de vida, não aguento mais viver dessa jeito. Nossa, minha vida, não aguento mais, a minha vida é muito chata, muito sem graça, nunca tem dinheiro. Nossa, eu detesto essa minha vida, muito... tudo que eu não queria, eu tô vivendo. Bom, primeiro que você já sabe que palavras têm poder. Você já está emanando pro universo tudo que você quer. Tudo que você repete, ele entende que é algo que você queira. Se você continua reclamando que a grama tá seca, a grama vai continuar cada vez mais seca. Ele vai te dar muitas gramas secas, mas muitas mesmo, pra você ficar olhando pra elas, já que você gosta tanto de falar sobre elas. Então, quanto mais você foca naquilo, isso é verdade, tá? Não é um clichê, é verdade. Quanto mais você fala, quanto mais você foca, quanto mais você pensa, é só falar? Não. Pensamento tem poder. Então não adianta nada. Mas eu não tô falando nada, mas você tá pensando? Porque se você não estiver falando, mas você estiver pensando, já é suficiente. Porque as palavras têm poder na boca e na mente. Nossa mente é extremamente poderosa. Você já bebeu água hoje? E qual que é o ponto? Por que eu tô falando de tudo isso? Porque depois que você sabe, você tem clareza do que você quer, você escreveu. Nossa, eu tenho um negócio desse, ó, cheinho. São 50 folhas de um ciclo de 9 anos que eu escrevi, manifestando meus próximos 9 anos. Eu percebo que as coisas estão em transição e que depende exclusivamente de mim. Ninguém vai fazer por mim, minha esposa não vai fazer por mim, meus pais não vão fazer por mim, minha irmã não vai fazer por mim. Só eu posso fazer a mudança que eu quero chegar. Preciso fazer a mudança em mim hoje para ser aquela pessoa daqui a 10 anos. Vai ser uma construção diária, gradual. Não vai ser amanhã eu já poderia manifestar que amanhã eu já realizasse. Isso depende das minhas crenças, do quanto eu acredito que eu mereço, porque o tempo é uma ilusão. Manifestação é imediata. O que paralisa e o que demora é o quanto a gente acredita que a gente merece aquilo. Por exemplo, eu quero 50 mil reais. Eu quero receber todos os meses 50 mil reais. Mas o quanto você acredita nisso? De repente você leva 5 anos para acreditar que você merece 50 mil reais. Isso é uma crença de merecimento em que você não acredita que você mereça receber 50 mil reais agora. Mas você poderia se você quisesse. Se você realmente acreditasse que fosse possível. Enquanto você não acredita que é possível, isso não vai se tornar realidade. Escreveu num papelzinho que você quer, para você se tornar essa pessoa que tem tudo isso aqui, quais os comportamentos e hábitos que ela precisa ter? Ela não pode ser a mesma pessoa que você é hoje. Personalidade dela não bate com os objetivos que você quer ter. Mas é a mesma pessoa? Sou eu que tô manifestando. Como assim eu não posso ter a vida dos meus sonhos? Aí é que tá. Se você pudesse, você já teria. Se você acredita que você merece, sendo quem você é hoje, tendo isso aqui, você já não teria realizado? O que você tá esperando? Então, por exemplo, hoje eu vi uma realidade que eu não aquisitiva financeiramente, eu ainda não posso ter uma casa. O que eu posso fazer pra ter uma casa? Eu poderia ganhar uma casa de presente? Poderia, seria uma possibilidade. Eu poderia ganhar no sorteio? Poderia, também seria uma possibilidade. Há quem acredite que nunca ganhe nada em sorteio. Isso é uma crença de merecimento. Presentes aleatórios do universo, não necessariamente sorteio. O sorteio foi um exemplo, tá? Mas eu poderia comprar essa casa. Ou a minha esposa comprar essa casa. Mas aí eu já não posso manifestar por ela, eu posso manifestar por mim. Pra comprar uma casa, o que eu preciso? Eu preciso de dinheiro. Quanto de dinheiro eu preciso? Depende da casa que eu quero, da localização que eu quero. Quero uma casa que custa R$1 milhão. Cara, eu tô falando na realidade de Brasília. 1 milhão é baratinho aqui, é moedas, tá? Como é que eu vou fazer pra ganhar 1 milhão? Pra ter R$1 milhão? Eu tenho XY possibilidades. Beleza, então eu sei quais são os caminhos. O que eu tenho que fazer pra chegar lá? Eu tenho que
estudar. Eu tenho que estudar o X, eu tenho que estudar o Y e eu tenho que colocar o Z em prática. Mas nenhuma dessas pessoas que vão conquistar o X, o Y ou o Z podem ter um comportamento de escassez financeira que eu tenho hoje, entendeu? Então, por exemplo, tem uma profissão que eu quero ter e que eu posso estudar. Estudando eu consigo chegar lá, colocando em prática, claro. E se eu me esforçar e me comprometer e me dedicar, eu consigo chegar num patamar onde eu consigo ter 50 mil reais por mês. Hoje, na realidade que eu vivo, eu tenho um teto financeiro limitado, já não pode mais ser eu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para esse padrão. Por que que eu tenho um teto financeiro limitado? Como isso surgiu? Da onde isso surgiu? Quando foi a primeira vez que eu acreditei que eu só poderia receber até X reais? Você tem que fuçar essa memória, encontrar a resposta para poder ressignificar ela. Quem que te falou? Foi uma pessoa? Por que que você acreditou que você merece receber só até X mil reais? É por isso que a maioria das pessoas, elas só recebem o mesmo salário, não muda de carreira, não evolui, não tem mérito, não tem promoção de carreira, fica ali estagnada. Não adianta você só manifestar, chegar em um momento e falar, agora eu rompi meu teto financeiro, mas você tá sustentando esse teto financeiro? Tem uma diferença aí. Uma coisa é você receber um mês, eu recebi 20 mil reais, sei lá, fui demitida aqui, recebi 20 mil reais numa rescisão. No mês seguinte já não tem mais nada. Você sustentou? Não. Você recebeu uma única vez. Isso não significa que você rompeu seu teto financeiro. Sinto dizer. Você precisa ir vasculhando o que essa pessoa do futuro que já tem essas coisas, qual que é o comportamento que elas precisam ter, qual que é o hábito que elas têm, como é que é a pessoa que você quer se tornar. Provavelmente essa pessoa aqui, ela aprendeu sobre limites, ela cortou pessoas que já não fazem mais sentido, pessoas que não se colocam em prioridades, pessoas que se sabotam, pessoas que falam sobre escassez, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que não têm abundância, pessoas que não conseguem enxergar a gratidão. Então você precisa mudar o ser antes do ter. Não tem como você ter para ser. Você não consegue sustentar aquilo por muito tempo, porque as máscaras caem. É igual os 20 mil reais da rescisão. Eu recebi 20 mil reais, quebrei meu teto financeiro. Se você recebeu uma vez, você não está sustentando essa energia. Se você não está sustentando essa energia, significa que você não aprendeu o que você precisava para ter. É sobre isso que ela explica. Para você ter as coisas, para você chegar no seu objetivo, você precisa aprender a ser esta pessoa. Então, por exemplo, eu tenho medo que... Suposições. Eu tenho medo que se eu ganhar 50 mil reais, eu vou ter que ajudar meus pais pro resto da minha vida. Porque eles são pessoas que não têm nada na vida. Eles são pessoas muito humildes. Eu vou ter que comprar uma casa para eles, vou ter que reformar a casa deles. Como é que eu vou ter muito dinheiro se os meus irmãos não têm dinheiro? E aí você começa a entrar nossa, mas peraí, mas por que eu preciso sustentar todo mundo financeiramente? Você começa a ter que olhar para essas questões. Esse é um passo. Depois que você escreve, você tem que se imaginar. Se imagina vivendo nessa vida que você já tem essas coisas. Imaginou? Passa o tempo que você achar necessário imaginando, vendo lá, como é que é a sua rotina, tendo aquilo, como é que você se sente, sei lá, eu quero um carro X. Como é que é ir na academia dirigindo esse carro? Como é que é viajar tendo esse carro? Como é que é visitar seus pais com esse carro? Sabe, você dirigindo num dia normal, ligar um som, dirige o seu carro. Como é que você se sente? Nossa, eu me senti muito bem. Uma sensação de gratidão, assim, de completude, eu consegui realizar aquilo que eu quis, sabe? Uma felicidade plena, tipo, caraca, olha o que eu conquistei. Aí você tá chegando num ponto bom. Beleza. E o que essa pessoa que tá dentro desse carro faz? Como é que ela se sente? O que ela pensa? Uma pessoa que conseguiu conquistar esse bem material que é bem caro, o que ela faz? Qual que é a rotina dela? Pega um dia aí comum dessa pessoa. O que ela faria num dia comum? Que hora você acorda? O que você faz de manhã? Você tem filho? Você é casado? Casada? O que essa pessoa faz? Quais são os hábitos que ela tem hoje, se a gente fosse pensar nessa pessoa no futuro, que você ainda não tem? E aí você começa a ver qual é o perfil que essa pessoa tem e que você precisa chegar nele para conquistar a vida dos seus sonhos. É o famoso ser para ter. E o que você pode fazer hoje, gradualmente, para se tornar aquela pessoa? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa
mas eu quero ler mais. O que eu faço hoje? Toda vez que eu tomo café da manhã, eu pego o meu livrinho. O que eu fazia antes? Eu ligava o YouTube, eu folheava o feed do Instagram, ficava lá, endorfina, 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 endorfina. Eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Então agora, o que eu faço? Eu mudei esse hábito porque a pessoa que eu quero ser do futuro tem esse hábito. É uma pessoa que lê muito. Então eu tenho que implementar esse hábito na minha vida hoje. Então toda vez que eu tomo café da manhã, eu vou lá, abro o meu livrinho, fico lá lendo, e assim eu consegui implementar esse hábito na minha vida com mais prazer e leveza, porque antes era uma coisa pesada, eu tinha que ler antes de dormir. Aí eu fiquei pensando, por que tem que ser antes de dormir? Quem disse que tem que ser antes de dormir? E aí eu comecei a ler no café da manhã. Então me fez muito bem, está me fazendo muito bem, assim como o hábito da escrita. Hoje eu voltei a escrever, né? Hoje eu escrevo, só que eu não escrevo no caderno, eu escrevo no notebook. O ser para ter geralmente acontece na transformação do nosso ser. Primeiro a gente trabalha o interno, a postura, o comportamento, os hábitos que a gente tem para ser aquela pessoa que a gente quer ser, tendo aquelas coisas que a gente já tem no futuro, que a gente quer conquistar. E por que eu não posso fazer o contrário? Eu preciso fazer tudo isso para materializar um bem material? Se você quiser materializar o bem material antes de ser aquela pessoa que já tem aquele bem material do eu do futuro, primeiro, que eu já falei aqui nesse vídeo, você pode não conseguir sustentar por muito tempo. Então, às vezes, ele até chega, mas ele não fica. Pode ser que, sei lá, se for um carro, ele quebre, tem algum problema com ele, você tem que devolver, ou você começa a enfrentar muitas dívidas, você tem que vender. Então, o problema de ter antes de ser é que você perde a sustentação, você não consegue sustentar essa conquista por muito tempo. Fica vazio, não tem mais o porquê da coisa, sabe? Então, fora isso, existe uma dependência do externo, né? É um vício. Você fica dependendo do que tá lá fora, só que isso não te preenche. É um vazio, é uma superficialidade. E aí é o que eu falei, isso dura pouco, porque você precisa sempre de mais. Outro dia eu tava até no Instagram e eu vi uma pessoa falar, eu não entendo o que tá acontecendo, o que eu perdi, porque hoje em dia você olha na rua, as pessoas todas têm BID, tem um celular, um telefone, um iPhone 17 Pro Max. Por que eu não tenho essas coisas? Eu tenho que parcelar um protetor solar até 3 vezes, gente? Tipo, em que mundo que elas estão vivendo? Aonde que eu me perdi nesse tempo todo? E aí nos comentários se torna claro que as pessoas, elas têm uma dependência externa tão grande, um vício tão grande em ter, que elas focam tanto no externo, no material, mas tanto que elas se endividam para ter. São pessoas que se endividaram para ter um 17 Pro Max. São pessoas que se endividaram para ter um BYD, para ter um carro elétrico. Eu tô generalizando? Talvez não sejam todas as pessoas que fizeram isso, mas é sua grande maioria. Por que eu tô falando isso? O número de pessoas que se endividaram do ano passado para cá, 83,7 milhões de pessoas em 2026, o maior patamar da história do mapa da inadimplência da Serasa. É o número de inadimplentes do Brasil. 83,7 milhões de brasileiros estão negativados em 2026. Isso é quase metade da população adulta do país. Preciso falar mais alguma coisa? As pessoas estão vivendo de pipoca, de arroz, de sei lá o que, ovo, pra se endividar e comprar um iPhone. Elas estão se endividando pra ter um carro elétrico. Chega a ser meio amedrontador ver esses números, porque tem uma coisa errada. As pessoas estão se endividando pra ter um celular, pra ter um carro. A que ponto? Pra quê? Então é por isso que é importante, a gente precisa, e primeiro, o ser para ter. Você não precisa chegar nesse nível pra ter o que você quer. Vai ter resistência? Vai. Muita. Porque deixa eu te falar, eu sou prova viva disso. O meu eu do futuro, na minha vida maravilhosa que eu imagino na minha mente, daqui a 10 anos, eu quero ser uma pessoa com peso sustentável. Eu não quero ser aquela pessoa magérrima, palito. Não, mas eu quero ser uma pessoa magra, sim. Mas eu quero ser uma pessoa, acima de tudo, forte. Eu quero ter força. Gente, pra poder limpar minha bunda quando eu ficar velhinha, sozinha, entendeu? Eu quero ter saúde. Você precisa tentar encontrar formas de... Cara, não vai ser da noite pro dia, tá? Eu levei uns 5, 6 meses pra começar a implementar com consistência o exercício físico na minha vida. Assim como a leitura, assim como o livro. O que aconteceu? Foi um tique, assim, sabe?
Eu já tinha planejado, escrevi o meu ciclo de 10 anos lá em maio. Eu fiquei postergando, eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia o que eu queria, mas eu não fazia. É por isso que eu falo que quando você quer, você vai lá e faz. Você arruma um jeito. Porque foi isso que aconteceu nessas últimas semanas, pra mim, pelo menos. Eu quero muito, agora eu quero muito, 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 muito mesmo. E você começa a fazer, sabe? Você vai se pilhando, fala, cara, eu já tô conseguindo fazer isso. Você vai dando check. Ah, agora eu consegui fazer isso. Você meio que se motiva, sabe? Você não precisa de nada externo. É uma coisa assim, não sei explicar. É uma coisa um sentimento muito bom. E ter a consistência. Consistência não é você fazer todos os dias. É você realmente não desistir. Também não é pra fazer uma vez por mês, né? Aí que raio de consistência é essa? Tá, e por que eu tô falando tudo isso? 45 minutos falando, né? Porque o livro que eu tô lendo, eu cheguei num ponto do livro em que ele fala que a gente vive no automático a vida toda e tudo que nós vivemos define a nossa identidade. A gente se distrai pra não sentir, pra não olhar pra dentro. Só pra gente recapitular o ponto que eu quero chegar. Se você chegou até aqui, parabéns. Comenta aqui embaixo com palminhas, o emoji de palminhas, porque é um vídeo longo, mas eu acho que eu já deixei minha vastidão de autoconhecimento por hoje. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, que esse vídeo faça você refletir, que faça você questionar um pouco. Eu espero que você tenha gostado. Um vídeo bem longo, né? Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Hoje o Milo não quis aparecer porque ele tá no seu... Ai, não consigo.